Então, naturalmente, diante da grandiosidade desse universo do sentir, nós vivenciamos duas questões principais, que vai ser tema das mulheres em geral. A primeira, autorização para existir dentro desse sentir. Vou dar aquele exemplo clássico, bem clichê. Para de chorar. Tá chorando por quê? Que bobagem. Ah, não acredito que você ficou chateada com isso. Ai, menina, para, que bobagem. Ou seja, autorização para existir. Não fala assim, que coisa feia, ela é sua amiguinha. Você não pode sentir ciúmes do irmão. Não. Vocês são irmãos, não pode sentir ciúmes. Então, a partir daí, a gente vai recebendo uma série de ordens, referências de que a gente não tem tanta liberdade assim para existir dentro desse sentir. Tem quartinhos dentro desse sentir que pode, tem quartinhos que não pode. Tem sentimentos que são feios. Ai, ciúmes, ai, que menina feia, tá com ciúmes. Empresta para ela, deixa ela brincar com a sua boneca. Não fica com raiva dela, ela é sua prima. Entendeu? Então, a gente não tem muita autorização para sentir, para poder existir dentro desse universo do sentir, que acontece dentro de nós, mas que a gente fica assim, ó. Isso aqui é sem respirar. Porque eu não posso sentir nenhuma dessas coisas, porque todas elas são feias. Então, eu não posso me associar com ciúmes. Ciúmes é coisa de gente feia. Eu não sou feia, então... E aí, a gente não pode existir dentro desse universo para começar a se sentir um pouquinho mais seguro. Aí, a partir dessa referência, então eu já não sei mais aonde que eu posso pisar, porque quando eu senti ciúmes e manifestei isso, eu fui reprimida. Quando eu chorei e dei importância para uma coisa, eu fui reprimida, fui corrigida. Não, pode dar importância para isso. Então, eu me recolho e fico aguardando novas informações. Aí chegamos na segunda questão, que é validação. Então, nós precisamos de duas questões. Eu cheguei no universo, é tipo um parque. Eu preciso saber, bom, onde que eu posso ir? Então, eu preciso de autorização. Olha, esses brinquedos aqui são para altura tal, não tem assim no parque? Esses brinquedos aqui são para altura tal, então essas coisas você não pode sentir. E segundo, você precisa de validação, do carimbo. Validação do seu sentimento. Ai, tá certo mesmo. Ainda bem que você não é mais amiga dela, viu? Porque, não, pelo amor de Deus, fazer isso daí com você. Ai, nossa, que bom, isso aqui eu acertei. Recebi um carimbo de validação de que esse sentir é certo. Isso aqui eu já vou arquivar, a próxima vez eu já posso sentir isso daqui. Então, a gente vai a vida inteira dentro desse lugar. Autorização para poder existir. Então, a partir de um determinado momento, a gente fala, olha, não quero repertório novo nenhum, hein? Tô cansada, eu já sei bem direitinho o que pode e que não pode sentir, e eu já tenho também aqui minha listinha de carimbos daqueles sentimentos que são validados. Quem é a pessoa que geralmente dá essa autorização? Na maior parte das vezes, a mãe, a rainha do universo do sentir. Por quê? Porque a gente nasce dentro do sentir dela. A gente já vai falar sobre isso. Então, é ela que manda, né? A casa é dela, quem manda? Ela. Agora, a gente vai entender o seguinte. Esse universo do sentir pode ser dividido dentro de nós em 3 grandes etapas. Vocês vão amar essa parte, porque vai ficar assim, ó, bem mais fácil, tá? Muito bem! Chegamos, 3 camadas. Então, qual que é a primeira? Qual que é a primeira? É essa que a gente nasce, que a gente vai chamar de infantil, ancestral e familiar, tá? Então, começa onde? Eu já nasço dentro de um universo do sentir que não é um carro 0 quilômetro. Ele já tem uma quilometragem, ele já tem uma estrada, ele já tem uma experiência. Essa experiência vem da onde? Vem das minhas ancestrais. Então, uma historinha aqui que vocês já me ouviram falar 1000 vezes. Você é um óvulo no útero da sua mãe, bebê, dentro do útero da sua avó. E ali vai se formando um sentir. Então, quando
você nasce, você já é gerado e você já nasce dentro de um universo de sentir que tem características, que tem um conteúdo bem consistente, tá? Bem consistente. O que a gente primeiro precisa saber? Investigar. E isso a gente investiga como? Percepção. Não aguento porque eu fico lendo. A gente precisa focar um pouquinho na percepção. Então, como é que a gente faz isso? É simples, você vai falar, bom, o que eu senti a minha vida inteira? Então, algumas pessoas é medo, né? Outras pessoas é raiva, outras pessoas é uma profunda solidão, outras pessoas é uma tristeza sem fim. É um pano de fundo que você fala, bom, desde que eu me conheço por gente, eu sinto isso daqui. E, sinceramente, a minha mãe também sente. Minha avó também sente. Então, esse é o pano de fundo. E é importante que a gente identifique. Tem um só? Não, pode ter mais. Tá? Pode ter mais. Mas é importante a gente saber. Olha, tem esse pano de fundo aqui e eu já fui me desenvolvendo dentro dessa realidade. E eu preciso saber que realidade é essa. Vamos supor, é o medo. Desde sempre eu sinto medo. A minha mãe também. Nossa, tem medo disso, daquilo. Por que isso é importante? Porque quando você está vivenciando a sua vida, quando você identificar o medo, você já sabe que muito provavelmente ele não diz respeito à realidade que você está vivendo agora. Por quê? Porque ele é seu pano de fundo. Então você vai pegar na sua anotação aí e vai escrever aqui, ó. Pano de fundo. Qual que é o meu pano de fundo? Escolhe pelo menos 3, tá? Pra você não ficar. Pode 2? Raiva pode? Medo pode? Aqui não tem carimbo, tá? Aqui a gente tá num universo sem carimbos. Aqui a ideia é você se autorizar a identificar. Então, vamos supor que você escolha aí. Culpa, tristeza e medo. São 3 ingredientes muito comuns. Ok. Qual que é o próximo? O próximo é o familiar, ou seja, você pode ter um conteúdo ancestral e pode ter um conteúdo familiar, ambiental, ou seja, do ambiente em que você viveu, que pode ser formado pela dinâmica dos seus pais, pode ser formado pelos seus irmãos, pelo seu relacionamento com seus irmãos, por uma crise financeira que se viveu e se marcou a família, por uma doença familiar, pela crise, pela separação dos pais, ou por todos aqueles anos, né? Porque nenhuma separação acontece do dia para a noite, então existe todos aqueles anos e aquela criança assim, ó, naquele medo de, será que eles vão se separar? Será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Em suspenso. Então, de repente, você fala, essa sou eu. Eu passei a minha infância em suspenso, porque eu não sabia se um parente ia morrer ou não ia morrer, porque ficou naquela doença vários anos, ou se os meus pais iam se separar ou não, ou se a gente ia mudar de cidade ou não, ou se ia ter uma segurança financeira ou não. Enfim, tá? Qual foi a situação mais frequente? Ou eu sentia muito medo porque a violência, enfim, tá?